Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando porque sextou e a gente tá aqui com o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira para trazer muita, mas muita informação para você que tá aí ligado com a gente. Tem Copa do Brasil, né? Já conhecemos mais um classificado aí às semifinais. Amanhã, mais conhecido como sábado, quando o Corinthians enfrentar o América Mineiro lá na sua arena, né? Na Neoquímica Arena, conheceremos o último classificado para a semifinal da competição. E, claro, a gente vai trazer as informações do clássico entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. As informações também do Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Começou mais uma rodada da Série B na noite de ontem, né? E a gente vai trazer as informações para você dos jogos que acontecem hoje e também no final de semana. Falaremos também da Série A do Brasileirão, né, rapaz? Pois é, amanhã começa mais uma rodada aí do Brasileirão e a gente vai trazer os detalhes aqui para vocês que estão ligados com a gente. Detalhes também já a gente traz do Corinthians, que joga amanhã, como já disse, pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. O América, né? O Coelho tá ganhando por 1-0. Coelho joga por um empate. E o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Um gol de diferença leva a decisão para as penalidades máximas. O São Paulo já tá lá, esperando aí, esperando o seu adversário. Já detalhes da classificação também aí do São Paulo. Pelo segundo ano seguido, elimina o Palmeiras na Copa do Brasil. Enquanto isso, deixe o seu like, comente, compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos, das suas redes sociais. Comente aqui sobre esses assuntos. E também, se você não for inscrito, né? Se inscreva aí no nosso canal Cristiano Santos Radialista. E não esqueça de acionar o sininho de notificações para sempre que subirmos aqui um vídeo no canal, o YouTube te avisar: tem vídeo no canal de Cristiano, tem vídeo novo, né? No canal de Cristiano Santos Radialista, beleza? Combinado? Então espera só um pouquinho, porque tem 2 recados para vocês, nos quais vocês já sabem, né? Que é Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também o anúncio de poções e bolos da Linde, e depois a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação. Já já a gente fala de Campeonato Brasileiro, Série B, Série A, também de Copa do Brasil. Mas antes, vamos falar aqui do Flamengo, porque o Zenit recebe proposta oficial do Flamengo por Claudinho. Vamos saber detalhes aqui então dessa negociação. O Zenit recebeu a primeira proposta oficial do Flamengo por Claudinho na última quinta-feira, ou seja, ontem. Os russos avaliam as condições apresentadas pelo rubro-negro, mas não tem pressa para responder. O valor é de 15 milhões de euros, 80 milhões de reais, conforme trazido na segunda-feira pelo GE, né? A oferta noticiada após a apresentação de Alan havia sido feita verbalmente, com consultas a respeito de condições e prazos. Na quinta-feira, ou seja, ontem, os papéis foram enviados aos russos. O Flamengo pretende pagar os 15 milhões de euros em 5 anos. Pessoas próximas a Claudinho afirmam que o jogador fala insistentemente e diariamente da vontade de defender o Flamengo, diferentemente do praticado na negociação por Alan, em que pagou 43% do total da negociação na primeira parcela, né, 3,5 milhões de euros. O Flamengo agora deseja pagar os russos em 10 fixas de 1,5 milhão de euros. Os 80,7 milhões oferecidos pelo Flamengo são por 100% dos direitos econômicos e não incluem bônus por títulos. O Flamengo adota a paciência, o já conhecido gelo no sangue, como chave para o sucesso da negociação. As experiências recentes vividas nas contratações de Gerson e Alan, ambas com duração de cerca de 2 meses, são exemplo para que o rubro-negro aguarde o momento certo para saber o desfecho. Embora o Flamengo trabalhe calmamente por Claudinho, há otimismo em função da manifesta vontade de um meio atacante de 26 anos vestir a camisa rubro-negra. Entre o clube e o jogador já há um acordo para contrato válido até 2027. O jogador já acertou tudo com o Flamengo. Falta agora, como a proposta foi enviada ontem, né? Falta aí o Zenit falar: opa, ô Flamengo, aceito sim, rapaz, deposita aí a primeira parcela, ou a segunda, ou 3, 4 parcelas, quanto que for, né? Mas o Flamengo pretende pagar aí parcelado, né, rapaz, até em 5 anos. Em 5 anos. E é normal isso, viu, gente? Normal. Ninguém hoje paga uma negociação assim, ó. Faz um pix aí de 80 milhões de reais. Ninguém faz isso. Não é só exclusividade de clube brasileiro, não. Clube europeu também. Ou vocês acham que o Barcelona fez um pix no valor de mais de 400 milhões de reais para o Atlético Paranaense, por Vitor Roque? Lógico que não. Parcelado, gente. É parcelado, né? Por isso que, quando se diz assim hoje, todo mundo nesse mundo deve, tá aí a prova disso. Chelsea e Crystal Palace fazem proposta por Matheus França. Flamengo responde nos próximos dias. O Flamengo está próximo de definir a situação de Matheus França, o mais cotado dos pratas da casa, para deixar o clube ainda nesta janela. O Chelsea e o Crystal Palace fizeram propostas ao staff do jovem de 19 anos e o clube baterá o martelo nos próximos dias. Os representantes de França foram a Londres nessa semana e tomaram conhecimento dos valores que os Blues e o Palace, cujo dono é o John Textor, pretendem desembolsar. O Flamengo estipulou aí o preço para venda em 25 milhões de euros, podendo incluir variáveis que cheguem a esse valor. A diferença em relação ao modelo de negócio é esportivo. Se assinar com o Chelsea, o meio atacante será emprestado na sequência para o Strasbourg FC, clube francês controlado pelos Blues. França repetiria o caminho de Ângelo, vendido pelo Santos, caso seja vendido para o Crystal Palace. O jovem chega para ser aproveitado e jogar. A expectativa é de que
a oferta aí dos dois clubes ingleses atinja o patamar desejado pelo Flamengo. Vale lembrar que John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, é fã de Matheus França há algum tempo e já havia cogitado fazer proposta para levá-lo ao Lyon, outro clube do qual é proprietário. França, uma das grandes joias da base do Flamengo, quer jogar a Premier League, enquanto o clube não se opõe à venda em caso de proposta adequada às expectativas do presidente Rodolfo Landim. Matheus França viajou para Curitiba, onde o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense na quarta-feira com vitória por 2-0, mas foi o escolhido da delegação para ser cortado da lista de relacionados. Vale destacar que em toda a partida um dos atletas é tirado da relação minutos antes do início. É o Flamengo que está correndo atrás aí do Claudinho, mas está do outro lado também, né? Está negociando uma das suas joias aí, né, rapaz? É o Flamengo que gasta dinheiro, mas também vai atrás de ganhá-lo, né? É verdade, rapaz. Abre a lacuna aí e a lacuna rapidamente é preenchida com venda de algum jovem da base do Flamengo. No caso aí, o Matheus França, né? Um jovem promissor, fez bons jogos com a camisa rubro-negra, né? No time de cima, que a gente chama no futebol, né? Um time profissional. E, evidentemente, como o garoto tem aí talento, né? Evidentemente que os europeus abrem os olhos. Aí, a gente teve que ouvir uma entrevista do auxiliar do Palmeiras. Entre outras acusações, ele disse que o futebol europeu não assiste futebol brasileiro. Se o futebol europeu não assiste o futebol brasileiro, então me explica como que alguém viu esse jogador do Flamengo, França, o Matheus França. Os caras estão comprando o Matheus França, o Chelsea ou o Crystal Palace, os caras estão comprando aí o Matheus França no escuro. Né, gente? Difícil, rapaz. Difícil. As finanças do Fortaleza em 2022. Em campo e fora dele, o Leão Tricolor representa o clube que mais cresce no futebol brasileiro. O Fortaleza passou 20 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado na zona de rebaixamento. 14 delas na lanterna. Péssimo início na competição que, por algum tempo, atemorizou torcedores e dirigentes. Estaria ameaçado aí o clube que mais cresce no futebol brasileiro? Sob a direção do presidente Marcelo Paz e do treinador Juan Pablo Vojvoda, o time se recuperou no torneio e foi até bem noutros que disputou, como as quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Façanha para um clube que até outro dia estava na Série C. A consolidação do Fortaleza se percebe em campo, obviamente, e no dinheiro, né? O clube aumenta seu faturamento todos os anos e na temporada passada chegou ao maior de sua história. Isto quer dizer que também se pode gastar mais com salários de jogadores e reforços. Essa transformação aparece nos números. Se hoje a dívida tricolor está mais alta no passado, a explicação está nas obrigações trabalhistas que um elenco mais qualificado carrega. Pois é, rapaz, além das comissões pagas a agentes e das parcelas por jogadores cujos direitos foram comprados. A diferença financeira do Fortaleza para adversários da elite nacional ainda é gritante, né? Mas ela diminui a cada ano. A folha salarial é relativamente baixa e exige muita eficiência do departamento de futebol. É verdade, mas tem sido aí aumentada com sustentabilidade de vários anos. É difícil ler as demonstrações contábeis tricolores e encontrar qualquer motivo para preocupação. No máximo, fica a pergunta: como manter o crescimento? Negociações de atletas precisam ser destravadas e a frequência em competições internacionais importa também para o bolso. Questões que se parecem mais com oportunidade do que com problemas, né? Sem dúvida nenhuma, o Fortaleza vem fazendo aí nos últimos anos temporadas assim espetaculares, né?
E se deve muito à gestão, rapaz, do seu presidente, né? Do seu Paz. Se deve muito ao seu presidente. Porque o Fortaleza, o ano passado, todo mundo e até o próprio torcedor já tinha jogado a toalha. Não, nós vamos disputar a Série B, no caso desse ano de 2023. E o Fortaleza saiu da última colocação, onde ficou 14 rodadas e se classificou ainda para a pré-Libertadores da América, né? Fortaleza faz um trabalho espetacular. E assim, esse ano, no início desse ano de 2023, choveu propostas para que o Vojvoda deixasse o comando técnico do Fortaleza. Mas o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza, negociou, fez promessas, mas lá assim, o Fortaleza faz promessas e cumpre, né? Fez promessas ao Vojvoda de dar um time mais competitivo, etc e tal, aumentou o seu salário, né? E o Vojvoda decidiu ficar, né, no comando técnico do Fortaleza, mesmo tendo proposta aí de Corinthians, de Vasco, de um monte de time grande aí. Ele não quis sair. As finanças do Fluminense em 2022, eficiência no futebol salva o presente, enquanto o crescente dívida continua a ameaçar o futuro. Apresentar um futebol competitivo em campo, apesar das limitações econômicas, é o ponto forte da administração aí de Mário Bittencourt no Fluminense. Não há muitos motivos para otimismo na leitura de suas finanças, e ainda assim o time disputa em alto nível há alguns anos. O pouco otimismo decorre do tamanho dos problemas financeiros, que não tem reduzido, nem mesmo durante a boa fase esportiva. O clube deve acima dos 700 milhões de reais, tem dificuldades para honrar acordos e é obrigado a vender talentos da base todo ano para fechar a conta. Como se resolve uma crise financeira como a do tricolor, rapaz? Ou se aumenta muito as receitas ou se baixa muito os custos. De um jeito ou de outro, precisa haver sobras no caixa para que as dívidas sejam reduzidas. E este é o ponto em que o Fluminense não consegue superar. As receitas até subiram nos últimos anos, puxadas por vendas aí de jogadores e premiações ligadas às performances em campo. Porém, o valor ainda é insuficiente para dar conta de presente e passado. Em relação aos gastos, o clube não esbanja. A folha salarial do futebol é menor do que a de muitos adversários, por exemplo. Mas há pontos problemáticos. O futebol feminino gera um déficit anual de 4 milhões de reais. O clube social e os esportes olímpicos, outro déficit de 14 milhões. Na medida em que o Fluminense não encaixa a fórmula ideal, com receitas muito mais altas ou custo muito mais baixos, né? O que dá para fazer é empurrar o problema pela via da renegociação e da paciência também. A dívida tricolor vem sendo repactuada por meio de acordos com credores de todas as naturezas, empresas, pessoas físicas e também o governo. O perfil dela não chega a alarmar. A maior parte está prevista para pagar no longo prazo. Apesar dos esforços, o montante devido só aumenta. A consequência prática disso é uma margem de erro baixa nas escolhas do futebol, um crônico estado de apreensão com o futuro. Hoje, apertado, o Fluminense faz resultados esportivos melhores do que a sua condição financeira sugere. Amanhã, ninguém sabe, né? Como diz o ditado, amanhã só a Deus pertence, né, rapaz? Mas o Fluminense, o seu Mário Bittencourt, mesmo com todas essas dificuldades, é bom que a gente diga, mesmo com todas essas dificuldades, o Fluminense deve mais de 700 milhões de reais, gente. É muita grana. Mesmo com todas essas dificuldades, o Fluminense ainda consegue fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, no qual o Fluminense é um dos candidatos a ganhar a competição. Então tá ali sempre competindo. Isso é o mais importante. Mas, por outro lado, o Fluminense não consegue diminuir a sua dívida. Esse também
é um problema gigantesco, né? Ainda a gente vai voltar a falar do Flamengo porque a CBF mostra como foi traçada a linha de impedimento de gol anulado de Gabigol do Flamengo. Lance que gerou muita polêmica. Não gerou mais polêmica ainda porque o Flamengo não se classificou, né? Um dos lances polêmicos da vitória por 2-0 do Flamengo sobre o Atlético Paranaense na última quarta-feira em Curitiba, o gol anulado de Gabigol no segundo tempo foi alvo de análise detalhada por parte da comissão de arbitragem da CBF, com com auxílio de dois árbitros, Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão. Ele explicou, rapaz, o lance em vídeo divulgado na quinta-feira. Atual gerente técnico do VAR na comissão da CBF, o ex-árbitro Péricles Bassols, detalhou como foi feito o traçado em conversa com Seneme. Assim, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral FIFA de São Paulo, árbitro de vídeo do jogo, fez ontem, no caso na quarta-feira. A bola está calibrada no momento do passe e eu preciso identificar os jogadores. O defensor Thiago Heleno tem a ponta do pé mais próximo da linha de fundo. Então, essa é a nossa referência. A gente vai encostar a base na lateral do pé e encostar a linha um pouquinho mais para a esquerda. Esse é o momento e o ponto. Sob a linha e um pontilhado azul para identificar o pé. Nesse momento, a gente vê que o jogador de branco, no caso o Gabigol, aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela, mas a gente tem que terminar o traçado dela. Então, vou colocar o traçado no atacante, relata Bassols. O presidente da comissão de arbitragem entende que Gabigol e torcedores se precipitaram ao comemorar o gol, enquanto a revisão do lance era exibida no telão da Arena da Baixada. Seneme ainda afirma que o corpo inclinado tem tendência a enganar o visual. Para mim, para Cristiano, minha opinião, não estava impedido. Para mim não estava impedido. Mas é um lance muito difícil, gente. É um lance dificílimo, isso a gente não pode, né? Você não pode negar. Botafogo recebe a oferta de 48 milhões do Nottingham Forest por Matheus Nascimento. Botafogo recebeu uma proposta de 9 milhões de euros, cerca de 48,5 milhões de reais na cotação atual do Nottingham Forest pelo centroavante Matheus Nascimento. A oferta foi considerada baixa pelo dono da SAF, o John Textor, que vai sentar com o staff do jogador para discutir o tema, com passagens pela seleção brasileira de base, disputando inclusive o último Mundial Sub-20, o atacante é tratado como uma joia pelo empresário americano, que considera ser possível vendê-lo por um valor bem mais alto no futuro. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. Mesmo sem ser data FIFA, a direção do Glorioso liberou Matheus para participar da Copa do Mundo, justamente com o intuito de valorizar o jogador, considerado um dos principais ativos da equipe, pensando em vendas para a Europa. A decisão do Botafogo em liberar Matheus Nascimento partiu primeiro para motivar o jogador, que vinha jogando poucos minutos por não ser titular. O camisa 90 participou praticamente de todo o ciclo da equipe sub-20 visando o Mundial, mas perdeu a disputa do Sul-Americano no começo do ano por conta de uma lesão no olho. Porém, desde a volta, Matheus atuou apenas um total de 10 minutos somados em 3 partidas, que foi chamado para sair do banco de reservas contra Fortaleza, Cuiabá e Palmeiras. O camisa 90 ficou de fora da relação nas últimas partidas por conta de uma lesão sofrida no treinamento. Aos 19 anos, Matheus Nascimento vive a 4ª temporada no elenco profissional do Botafogo, tendo subido aí logo após completar 16 anos. O atacante tem 11 gols marcados em 80 jogos disputados no time principal. Pois é, o Matheus Nascimento que está despertando aí, né, rapaz, interesse do futebol internacional. Esse time aí é o mesmo time que foi
o Scarpa, né, rapaz? O Scarpa do Palmeiras foi para esse time aí, né, da Inglaterra. De volta a Juventus, Caio Jorge diz estar 100% focado na Europa, mas não descarta retorno ao Brasil. O atacante Caio Jorge retornou para a Itália no início de julho, após um período de férias no Brasil. Enquanto esteve no país, treinou no CT do Santos e do Sport para manter o condicionamento físico depois da lesão no joelho. Embora esteja 100% focado no retorno aí ao futebol europeu, o atacante admitiu sondagens de clubes brasileiros e não descartou retornar ao país. Caio Jorge tinha apenas 19 anos quando acertou com a Juventus. Em 2021, o contrato custou 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, e segue em vigor até junho de 2026. Embora tenha tido aí a cessão precoce, foi muito jovem também, que precisou lidar aí com uma grave lesão no joelho há pouco mais de um ano. Era fevereiro de 2022 e a equipe B da Juventus, que Caio defendia, enfrentava o Pro Patria pela Série C italiana. A partida, que terminou sendo vencida pela Juve, teve um fim antecipado para o brasileiro. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Caio rompeu o tendão patelar do joelho. Ainda sem saber da gravidade da lesão, né? A princípio, a informação inicial era de lesão muscular. Ele tentou continuar em campo, mas não conseguiu. Precisou sair na maca e não segurou o choro. Abre aspas, foi um período mais difícil que já enfrentei em toda a minha vida. Sabia que lesão no joelho era difícil de lidar, mas não tinha noção que seria tão complicada como foi a minha. E eu também passei por algumas complicações durante a lesão, como dores e inflamações. Sem falar nos medos e nas inseguranças que surgem, fecha aspas, disse o jogador. Pois é, não é fácil, né, rapaz? Garoto novo, sofre uma lesão gravíssima dessa. Ele até esteve recentemente também lá no CT do Vasco se preparando, né, para voltar aí. Se dizia que saiu a notícia que ele poderia acertar com o Vasco, etc e tal, né, mas não rolou, né, rapaz? Não rolou. Mas a pretensão dele de voltar para o futebol brasileiro ainda continua, né? Ainda continua aí o Caio Jorge, que dizem que é vascaíno, né? Mas é revelado aí pelo Santos. Fala do Internacional, Rodrigo Moledo, rapaz, do Inter, né, que foi expulso. Aliás, Rodrigo Moledo do Inter. Estou confundindo os jogadores aqui. Rodrigo Moledo do Inter é suspenso pela Conmebol por doping. O Inter anunciou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, que a Conmebol suspendeu provisoriamente o zagueiro Rodrigo Moledo, de 34 anos, por doping. O atleta requereu a contraprova da amostra e se manifestou nas redes sociais, afirmando que irá provar sua inocência. A entidade alertou ao clube gaúcho que o resultado acusou a presença da substância ostarina. O exame antidoping foi realizado após a vitória sobre o Metropolitanos por 2-1 em 25 de maio em Caracas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Moledo foi titular na ocasião. A suspensão vale para todas as competições. O jogador, portanto, está fora da partida contra o Palmeiras neste domingo no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Na manhã da última quinta-feira, o defensor já não participou da atividade no CT Parque Gigante. Por toda a minha vida, me preparei e trabalhei para cumprir meu sonho de ser jogador de futebol. Há mais de 15 anos como profissional, sempre atuei de forma idônea, limpa e transparente, e vou lutar até o fim para esclarecer o ocorrido e provar minha inocência, escreveu Moledo em comunicado. Através de nota oficial, o Clube Gaúcho afirma que dará suporte por meio do departamento jurídico e garante confiar na idoneidade do jogador. Sem Rodrigo Moledo, Mano Menezes tem à disposição Mercado, também Vitão e Nico Hernandes. Ainda o Igor Gomes e Felipe. A partir deste fato, a contratação de um zagueiro não está descartada. Recentemente, Manuel do Fluminense foi suspenso por conta de um exame antidoping positivo para a mesma substância. O julgamento, que estava previsto para 28 de junho, foi adiado. O defensor está há mais de um mês sem atuar por conta da punição. A ostarina
é uma substância que influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona. A substância tem ação anabolizante, aumenta a massa muscular, a força e a performance também. Esses casos é complicado a gente falar assim, não, o jogador é culpado, não é culpado, porque hoje, gente, às vezes o cara toma uma substância dessa sem nem saber que está tomando, né? Então, é complicado você julgar o jogador falando, não, ele tomou intencionalmente, ele teve a intenção de tomar aquela coisa toda para se fortalecer, para levar vantagem em cima do seu adversário, etc e tal. E hoje se tem um cuidado tremendo, né? Para que essas coisas não aconteçam e mesmo assim continua acontecendo. Agora cabe o Moledo, o departamento jurídico do Internacional, provar realmente que ele é inocente. Teve um jogador do Vasco, o Miranda no Vasco, né? O jovem Miranda ficou aí mais de um ano, depois que ele foi acusado, foi pego no exame antidoping. Ficou mais de um ano sem jogar. Complicado essa situação aí de doping, né? Chelsea monitora Neymar e tentará contratação se brasileiro decidir deixar o PSG, é o que diz o jornal. Neymar se reapresentou ao PSG nesta semana e, em meio à reta final de recuperação de uma lesão no tornozelo, se prepara para começar sua 7ª temporada com o clube. Mas há um outro gigante observando de longe o Chelsea. De acordo com o jornal Le Parisien, o time londrino está monitorando a situação de Neymar em Paris e tentará a contratação se o brasileiro decidir deixar o PSG. O jornal aponta que o Chelsea está alinhado para tentar contratar Neymar, dependendo dos próximos passos do jogador em Paris. Os ingleses estariam também de olho nas possíveis decisões da diretoria parisiense, que vem tentando reformular o elenco após uma temporada decepcionante. Também é citado pelo diário a oportunidade de reunir Neymar com o técnico Maurício Pochettino, seu ex-comandante no PSG, que vem recebendo reforços desde a chegada ao Chelsea, mas ainda não contou com a contratação de um astro de grande peso. O nome de Neymar também agradaria o dono do clube, o empresário Todd Boehly. Pois é, rapaz, Neymar se reapresentou ao PSG no começo da semana, ainda sem previsão de retorno aos gramados. De acordo com o Le Parisien, na melhor das hipóteses, o brasileiro só estaria 100% disponível para o técnico Luiz Henrique a partir de setembro. É o Neymar, né, rapaz? Neymar que muita gente fala que acabou para o futebol, mas a gente percebe que não, né, gente? A gente percebe que não acabou, né? Voltando a falar do Flamengo, rapaz, o Flamengo abre negociações para renovar contrato com Gabigol por mais 5 temporadas, uma década de Gabigol no Flamengo. Esse é o desejo de ambas as partes, que já iniciaram as negociações para a renovação do contrato, que se encerra em dezembro de 2024. Clube e jogador estão em contato frequente em busca de consenso nos termos para um novo vínculo com duração de 5 anos. As tratativas já envolvem valores e o Flamengo não aprovou a pedida inicial de Gabriel, com pouco mais de 50% de aumento em relação ao salário atual. Há, no entanto, confiança em um acerto e o rubro-negro acena com gatilhos de premiações a partir de conquistas que aproximariam o valor total do contrato ao desejo pelo camisa 10. O sucesso da negociação fará com que Gabriel volte a ter o maior salário do elenco do Flamengo. O jogador e seu agente, o Júnior Pedroso, já tiveram reuniões com Marcos Braz e também o Bruno Spindel. Há otimismo de todos os envolvidos em um final feliz. Mesmo com a janela de transferências aberta e o mercado do Oriente Médio aquecido, em especial na Arábia, não há barganha, né? Na verdade, barganha aí na mesa com propostas de saída e as conversas são apenas no sentido da extensão de contrato.
O desejo do Flamengo é interromper o vínculo e assinar um novo de 5 anos, assim que o acordo for selado. Quero saber de você, meu amigo torcedor do Mengão. Vocês aprovam? Gabigol assinar com o Flamengo aí por mais 5 temporadas? Vou repetir para vocês aqui. Ele quer um aumento de 50% no seu salário. Gabigol, que é um dos jogadores, se não for o que tem um salário mais alto no Flamengo, é um dos, né? Valeria a pena? Claro que a gente não vai falar aqui dos números que ele tem com a camisa do Flamengo. Senão, aí você vai falar assim, não, merece sim, né? Vamos falar sobre isso. Lógico que pelos números, o Flamengo fecharia com ele, né? Renovaria com ele para ontem. Mas é um englobado de coisas, né, gente? Para assinar um contrato por mais 5 anos com o Gabigol. Fala do São Paulo que está aí na semifinal da Copa do Brasil e espera o seu adversário, né, rapaz? São Paulo espera o seu adversário que sai do jogo de amanhã entre Corinthians e América Mineiro. Cabeça fria? São Paulo provoca Abel após classificação na Copa do Brasil. Abre aspas. Chora, não vou ligar. Fecha aspas. Em posts nas redes sociais, o São Paulo provocou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após vitória por 2-1 no Allianz Parque, né, rapaz? Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado deu ao tricolor a vaga na semifinal do torneio nacional. Com um vídeo relembrando a encarada que Abel deu no atacante em vitória no Morumbi, né, pelo Brasileirão. No caso, a encarada no Caleri, né? O clube colocou de fundo a música Vou Festejar, de Bete Carvalho. Rapaz, isso é brincadeira, futebol. O bom do futebol é isso, né? Chora, não vou ligar. É a frase, né, rapaz? Chora, não vou ligar. E a encarada aqui do Abel Ferreira no Caleri. Toca no Caleri que é gol. No segundo tempo do clássico da quinta-feira, Caleri, que teve um gol anulado na primeira etapa, saiu de campo debatendo com Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O lance, inclusive, virou tema nas redes sociais são paulinas. Pois é, rapaz, vamos já falar de Copa do Brasil, né? Falar dessa classificação do São Paulo para cima do Palmeiras. E a gente volta também já para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro e também da Série A. Espera só um pouquinho que a gente volta já com essas informações para a gente fechar nosso vídeo aqui desta sexta-feira e também as informações do futebol desta semana, menino. Espera só um pouquinho. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta pra gente falar de Copa do Brasil, também de Campeonato Brasileiro Série B e também da Série A. Vamos falar do confronto
que definiu mais um classificado aí para a próxima fase, ou seja, para a fase de semifinais da Copa do Brasil. São Paulo que ainda não tem Copa do Brasil. A minha pergunta é o seguinte, para você, meu amigo torcedor são paulino: será que 2023 será o ano que o São Paulo vai quebrar essa escrita aí de não ter Copa do Brasil e finalmente conquistar o título da segunda competição mais importante do nosso país? Será, rapaz? Se fizer isso, além de quebrar aí o tabu de nunca ter conquistado a Copa do Brasil, uma grana bem bacana, além também de uma vaga na próxima Libertadores da América. São Paulo vence o Palmeiras outra vez e vai às semifinais da Copa do Brasil. Tricolor na semifinal, rapaz. O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. A equipe tricolor reforçou aí a condição de pedra no sapato do Palmeiras na vitória, na vitoriosa, né, era de Abel Ferreira, e deixou o rival para trás no Allianz Parque mais uma vez, como já tinha feito em 2022. Com um segundo tempo primoroso e nervoso também, né, com reclamações contra a arbitragem, o São Paulo virou o jogo em que começou perdendo e mantém vivo o sonho de vencer o torneio pela primeira vez. Os palmeirenses, que agora focam nos mata-matas da Conmebol Libertadores e no Brasileirão, ouviram seus torcedores protestarem contra o time e a diretoria no fim da partida. E agora, classificado, São Paulo agora espera para conhecer amanhã, no sábado, o seu rival na semifinal. O adversário será quem passar de Corinthians e América Mineiro, que se enfrentam na Neoquímica Arena. No jogo de ida, o América Mineiro venceu por 1-0. Na outra chave, Flamengo e Grêmio se enfrentam. As semifinais serão disputadas em agosto. Pois é, rapaz, o São Paulo então passou mais uma vez pelo Palmeiras e ficou escancarado. Para mim não é assim, para mim não é novidade. Para mim não é novidade. Eu já falo há algum tempo aqui, também de conversas com palmeirenses, com torcedores de outros times também. O Palmeiras não tem esse elenco todo. O time titular do Palmeiras, muito bom. Muito bom. Mas o Palmeiras não tem elenco, gente, para disputar, por exemplo, 3 competições. Mas não é só de hoje que o Palmeiras não tem elenco para disputar 3 competições, não. Já é de algum tempo. Só que o Palmeiras, isso vem sendo encoberto, vamos colocar assim, os dirigentes do Palmeiras vêm jogando um cobertor por cima, porque o Palmeiras vem ganhando títulos. Como o Palmeiras perdeu agora para o São Paulo, novamente está fora da Copa do Brasil, se ele sai da Libertadores pelo Atlético Mineiro, já está escancarado. Aí, meu amigo, desaba ainda mais essa realidade no Palmeiras. Tanto, vocês viram aqui, eu li para vocês aí, o torcedor do Palmeiras no final do jogo ficou reclamando da Leila Pereira. Por quê? Porque a Leila fala, vamos para o mercado contratar, e até agora não chegou ninguém, né? Sei que a fase do Palmeiras é muito boa, vem de grandes conquistas aí nos últimos anos, mas chega uma hora, gente, que o Abel Ferreira é um técnico maravilhoso, espetacular, vencedor, competente, mas chega uma hora que não tem como fazer milagres, né, gente? Chega uma hora que não tem como fazer milagres. Fala sério, o Palmeiras, se você for olhar, né, com bastante cuidado, o Palmeiras já não vem bem desde o Campeonato Paulista. Ah, Cristiano, mas chegou na final e foi campeão, beleza. Olha o caminho que o Palmeiras pegou. No Campeonato Paulista. Só pegou time pequeno. Só. Olha, pegue a tabela lá do Campeonato Paulista e veja a trajetória do Palmeiras até a decisão. Até na decisão caiu no colo do Palmeiras o Água Santa. O Palmeiras não pegou um grande adversário no Campeonato Paulista, na fase de mata-mata. Não pegou, gente. O Campeonato Paulista caiu assim no colo do Palmeiras. Como o Palmeiras, evidentemente, tem mais time do que o Água Santa, até perdeu o jogo de ida, mas no Allianz não dava pro Água Santa ir lá e desbancar o Palmeiras, né? Evidentemente que não dava, que não tinha futebol para isso. Mas, se você for reparar, o Palmeiras não vem bem desde aquele tempo.
E agora só está concretizando aquilo que a gente fala, que o torcedor fala, enfim. Palmeiras, se não for atrás de reforços, meu amigo, e se passar em branco esse ano, para o torcedor não vai ser surpresa, não vai. Por mais que aquele torcedor otimista do Palmeiras, não, a gente vai ganhar aí o Campeonato Brasileiro ou Libertadores, não vai ser surpresa para ninguém. Se o Palmeiras continuar com esse elenco, já o São Paulo tem a oportunidade aí, né, de conseguir a sua primeira Copa do Brasil. Só que São Paulo, ele, na minha opinião, se eu fosse torcedor do São Paulo, eu torceria pro América Mineiro passar do Corinthians. Porque normalmente o São Paulo dá um azar desgramado contra o Corinthians. Normalmente. E olha que o Corinthians hoje em dia não tem esse timão todo. Não tem. Né? Não tem esse time assim que assuste. Só o nome, né? O nome Corinthians, que é muito grande, sempre vai ser. Mas não tem esse time assim pra botar medo. Agora, a gente tem que falar também do Dorival Júnior, né, gente? O que o Dorival Júnior está fazendo com esse elenco do São Paulo, com todas as dificuldades, não tem dinheiro para contratar, jogadores 9, 10, 12 jogadores no departamento médico, e mesmo assim, né, o Dorival Júnior vem fazendo um trabalho muito bom. Claro que se o Dorival não ganhar título, esse bom trabalho ninguém vai lembrar. Essa é a realidade, ninguém vai lembrar. Mas se ele conquistar um título aí, Sul-Americana ou Copa do Brasil, né? E ser o primeiro técnico, evidentemente, a ganhar uma Copa do Brasil, quebrar esse ciclo aí de não ter Copa do Brasil, vai ficar lá entre os ídolos do tricolor paulista, sem dúvida nenhuma, né? Pois é, vamos falar então de Brasileirão, para você que está aí ligado aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista, falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a 17ª rodada aí sendo aberta do Brasileirão da Série B. Um empate entre Criciúma e Guarani. Hoje, mais conhecida como sexta-feira, teremos duas partidas. O Atlético Goianiense, às 21h30, no horário de Brasília, recebe o Sport. Também, no mesmo horário, o Sampaio Corrêa recebe o Ituano. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos o Juventude contra o ABC. A Ponte Preta, né? Esse jogo do Juventude com o ABC às 11 horas da manhã. A Ponte Preta, às 17 horas, recebe a Tombense. Também às 17 horas teremos o Londrina contra o Vila Nova. Vila Nova, líder da competição, né? Vila Nova, líder da competição aí. O Mirassol no domingo recebe às 15h30, às 3h30 da tarde, a equipe do Ceará. O Vitória recebe às 18 horas também do domingo, o Novo Horizontino. 2 jogos dessa rodada foram adiados. Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense, CRB e a equipe do Avaí, que ainda não tem data para acontecer esses jogos. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Vila Nova com 34 pontos, em segundo o Criciúma 34 pontos também, em terceiro o Sport 32 e em quarto o Novo Horizontino com 30. E o Vitória, Cristiano, Vitória caiu para a 5ª colocação com 28 pontos. Se vencer nessa rodada aí e uma combinação de resultados acontecerem, né, o Vitória entra no G4. Zona de rebaixamento, 17º Tombense 12 pontos, 18º Londrina 11 pontos, 19º Avaí 11 pontos e o ABC é o lanterna com 10 pontos até aqui. Vamos falar de Série A do Brasileirão, porque a rodada do Brasileirão, a 15ª rodada, começa amanhã, só que num horário diferente. Normalmente começa às 16 horas, 16h30, né? Mas nesse final de semana, devido aí a Copa do Brasil, né? O Corinthians vai jogar contra o América Mineiro às 16h30. Então, a abertura da 15ª rodada do Brasileirão vai ser aí às 9 horas da noite. Lembrando que nessa 15ª rodada não teremos 2 jogos aí. O Corinthians, que enfrentaria o Grêmio devido ao jogo da Copa do Brasil, não vai enfrentar. O América Mineiro, que é o adversário do Corinthians amanhã, não vai jogar com o Vasco pelo mesmo motivo, né? Devido ao confronto aí da Copa do Brasil entre Corinthians e América Mineiro. Teremos então amanhã, sábado, 9 horas da noite, o Botafogo contra o Bragantino. O Botafogo tentando aí aumentar ainda mais a sua vantagem na liderança, ou pelo menos, né, manter a diferença que é de 10 pontos para o segundo e para o terceiro colocado, né? De 12 para o quarto. Pois é, rapaz.
O Botafogo tá bem demais, né? Já o RB Bragantino tem a missão aí de quebrar essa sequência do Botafogo e quebrar a invencibilidade do Botafogo jogando no Newton Santos, no qual o torcedor do Botafogo tá chamando aí, caiu no tapetinho, já era, né, rapaz? Pois é, mais um jogo aí do Botafogo no Engenhão ou no Newton Santos, como queiras. 9 horas da noite, então, o Botafogo recebe o Bragantino. No domingo teremos o Cruzeiro às 11 horas da manhã recebendo a equipe do Coritiba. Coritiba que vem de 2 rodadas aí com dois jogos com 2 vitórias, né, rapaz? Coritiba tem até 2 rodadas atrás era o lanterna da competição, agora já tem 10 pontos ali, a 3 pontos do Bahia, que está fora da zona do rebaixamento. Também no domingo, só que às 16 horas teremos o Fla-Flu. Na verdade, agora vai ser o Flu-Fla, né? Porque o mando de campo será do Fluminense. Flamengo que vem embalado aí depois da classificação na Copa do Brasil para a semifinal. E o Fluminense que vem treinando, aprimorando a sua forma física, as suas jogadas com o Fernando Diniz, para tentar surpreender a equipe do Flamengo. São Paulo e Santos é o outro clássico da rodada, às 16 horas, no horário de Brasília. Agora, São Paulo vai com o que tem de melhor nesse jogo, já que jogou ontem, terá hoje e amanhã para descansar, o jogo às 16 horas do domingo. Essa é a dúvida, porque no jogo do Bragantino, São Paulo colocou o time totalmente de reserva. Não dá para saber se o São Paulo, né, só nas próximas horas para a gente saber aí se o São Paulo vai com o time titular nesse jogo contra o Santos. Santos que precisa vencer para se afastar da parte de baixo da tabela de classificação. Fortaleza também no domingo às 16 horas recebe o Cuiabá. O Internacional recebe aí o Palmeiras às 18h30. Internacional que não vem bem, vem de derrota para o Fluminense. E a equipe do Palmeiras que vem aí de uma eliminação na Copa do Brasil. Como que vai estar a cabeça do Palmeiras? Será que o Palmeiras vai conseguir virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro? Será? Vamos descobrir no domingo às 18h30 no horário de Brasília. O Atlético Paranaense, outro eliminado na Copa do Brasil, recebe a equipe do Bahia, também no domingo às 18h30 na Liga Arena, ou mais conhecida como Arena da Baixada. Na segunda-feira teremos para não fechar a rodada, né? Não vai fechar a rodada porque vai restar, como eu já disse para vocês, Corinthians e Grêmio, América Mineiro e Vasco, para fechar essa 15ª rodada, que ainda não tem data de acontecer esses 2 jogos. Mas esses 8 jogos que vão acontecer nesse final de semana, segunda-feira o Goiás recebe a equipe do Atlético Mineiro lá na Serrinha, encerrando os jogos desse final de semana. Classificação: Botafogo na liderança com 36 pontos, em segundo Flamengo 26, em terceiro Grêmio 26 pontos, em quarto Fluminense 24, em quinto o Palmeiras com 24 pontos, assim como o Bragantino, em sétimo Fortaleza 23, em oitavo São Paulo 22, em nono Cruzeiro 21, mesma pontuação que o Internacional em décimo. 11º o Atlético Paranaense 20, 12º Atlético Mineiro também com 20 pontos, 13º Santos 16 pontos, 14º Cuiabá também com 16 pontos, 15º Corinthians 15 pontos, 16º Bahia com 13 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º Goiás 11 pontos, 18º Coritiba 10 pontos, 19º Vasco 9 pontos, 20º América Mineiro também com 9 pontos. É a situação do Brasileirão na temporada 2023. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas informações. Sexta-feira é assim, ó, recheada de informações, e o vídeo fica um pouco maior para você saber de tudo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer no final de semana esportivo. Claro que segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, né? Nesse mesmo horário, a partir do meio-dia, para a gente trazer mais informação de futebol para você. Não perca, mas ainda tem vídeo aqui no canal hoje, viu, gente? Tem vídeo. Às 18 horas eu volto para a gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil, para a gente fechar o dia de sexta-feira e também a semana de vídeos aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Deixa o like, compartilhe, comente aqui esse nosso vídeo, né? Compartilhe com seus amigos aí nos seus grupos, nas suas redes sociais. Comente também sobre os nossos assuntos.
Comente sobre a eliminação do Palmeiras, sobre a classificação do São Paulo para a próxima fase da Copa do Brasil. Quero saber o seu comentário aqui, quero ler o seu comentário aqui na partinha aqui de comentários. Só ir aí e escrever da sua opinião, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Não esqueça, sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Beijão no coração, abraço para vocês também. Claro que a gente se fala, a gente se vê, se assim o nosso bom Deus nos permitir, às 18 horas aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tamo junto.